Olá, tá começando o 102º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado essa semana pela Vero, assinatura de cafés especiais, e pela ExpressVPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, o Felipe Espósito também tá por aqui, belê? Tudo certo, Marcos. E aí, como é que vai? Tudo bem, começando a semana com friozinho, mas friozinho é bom também, né? Um friozinho é sempre bom, particularmente até prefiro. É, né? E semana pré-WWDC, muita expectativa, a gente vai fazer um apanhado aqui já do que deve pintar por lá e começar já o episódio com um recado. Semana que vem a gente vai publicar o episódio na terça-feira. Segunda é aquela correria, o Felipe tem muita correria no 95 Mac, aí dá tempo de entender tudo, mastigar. Terça-feira cedinho a gente grava, eu já edito correndo, reviso correndo, publico correndo, pro mais rápido possível e com qualidade ter o episódio para vocês. E eu não sei o Felipe, mas eu tô bem ansioso pra ver o que vai pintar no WWDC. Pois é, reforçando que teremos a keynote de abertura da WWDC, e essa será naquele horário tradicional de evento da Apple, 2 da tarde, pra galera aqui do Brasil. Então nós estaremos ocupados assistindo keynote, tentando entender tudo, tentando baixar a beta, que é sempre um caos. Mas estou ansioso e na terça de manhã estaremos gravando para trazer o podcast para vocês com todas as novidades do que será anunciado. E temos muitos rumores, a gente vai falar de rumores nesse episódio, mas a gente tá naquela expectativa de ver principalmente os recursos de IA que a Apple vai anunciar finalmente depois de tanta... Não só rumores, mas do próprio pessoal da Apple falando de IA nas keynotes e naquelas conferências. A gente fica curioso para saber o que eles estão aprontando. É aquela coisa, né? Pra quem não aguenta mais ouvir especulação de IA, vai acabar a especulação, mas a má notícia é que vão começar os assuntos, né? A gente vai seguir falando disso porque é parte do... Vai ser parte do dia a dia, né? Não tem jeito. É que nem o Vision OS. Agora ele é parte da linha de produtos da Apple. Vai ter notícia, vai ter rumor. A gente, é claro, vai falar aqui. Mas também eu tô bem ansioso, não só pra ver o que deve pintar de IA, que é um assunto que tem me empolgado bastante aí nos últimos 2 anos, mas todo o resto também, enfim. Tá chegando, contagem regressiva, terça de manhã, episódio novo do A Fonte, com um apanhadão, nossas impressões. E na terça também já vai sair o Olá Mundo, o Rambo comentou no último ADT, que já tá com um painel de participantes aí para suprir a ausência do Boom, que tá de merecidas férias, então vai ser um dia bem agitado. A terça-feira é a semana toda, na verdade, né? Porque WWDC é sempre aquela loucura. Dito isso, vamos começar com os follow-ups aqui. E um follow-up rápido, a gente teve aquela série Constellation que estreou no Apple TV Plus faz um tempo, e o pessoal até comentou, pô, é série de espaço, vocês não querem assistir e fazer um comentário semanal, que nem vocês fazem aí com For All Mankind? E eu até comentei, eu acho que eu falei em algum ADT, não sei se foi bonus track ou se foi em episódio, e comentei rapidinho aqui também, que eu tentei, mas em 15 minutos eu falei, não dá. Pra minha, sei lá, percepção, pro meu gosto, eu achei a série bem fraquinha, e ela foi cancelada. Eu nem vi isso virar notícia grande assim. Eu só pensei, eu não lembro o que disparou isso aí, acho que eu fui atrás pra saber se tinha sido renovada, ou... Não, foi no Mac Magazine no ar que eles falaram que foi cancelada, e aí eu procurei e é isso, dia 10 de maio saiu a notícia de que não foi renovada pra segunda temporada, e é isso aí. Quem ficou curiosa ou curioso pra saber o que tava rolando, vai ter que inventar uma história, porque acabou. Acabou, exatamente. Eu nem comecei a assistir, mas eu vi o pessoal comentando na internet, uma galera que eu sigo, falando que, tentei ver, igual você, não aguentei ver 2 episódios. Alguns falaram que a série é muito enrolada, que apesar de ter essa temática de ficção científica, acabou virando mais um novelão do que história de ficção. E aí o pessoal acabou desistindo e provavelmente por isso a Apple já optou por cancelar a série. É curioso porque lá no começo do Apple TV Plus a gente viu as séries originais sendo levadas aí para mais temporadas, tendo um começo, meio e fim. E agora que a Apple já tem um catálogo maior, eles estão com um pouquinho de menos dó de cancelar séries que não vão dar certo ou que não vão muito pra frente, né? Então, tá aí com Constellation, uma temporada já acabou, não vai ter mais. Quando você tem as métricas... E assim, o que a gente tem de acesso a se faz sucesso ou não uma série é ver lá no ranking do que as pessoas estão vendo no Apple TV Plus, né?
Até hoje, por exemplo, o Ted Lasso é sempre o primeiro, segundo, terceiro. Isso é uma série de sucesso, né? A gente vê o Constellation, sei lá, quando tava rolando, já tava em segundo, terceiro, quarto, quinto. Aí na semana que o jogo que acabou, fiquei de olho, né? Já tava saindo do top 10, assim. Acho que é top, sei lá, saiu da lista ali. Então, eu imagino que do lado da Apple, sai o primeiro episódio, sai o segundo, você já sabe se vai ser um sucesso ou não, você tem acesso às métricas, não só de quantas pessoas estão vendo, mas quantas pessoas viram até o final, quanto tempo as pessoas assistem a alguma coisa antes de parar, se a pessoa parou no segundo episódio e não voltou mais, se parou com 5 minutos, que foi o meu caso, né? Então isso, assim que estreia, já dá, com experiência suficiente, já sabe se o negócio vai ser sucesso ou cancelado. E é uma pena, né? Que é muita gente trabalhando em cima de uma coisa, etc, etc. Mas não dava, não. É uma pena que foi tão, pelo menos pra mim, tão fraquinho. E eu no momento não, pelo menos eu não estou acompanhando nada do... Ah, não, mentira, estou sim. Agora que eu lembrei, saiu uma temporada daquela série Loot, acho que em português é Fortuna, é uma série de comédia da Apple TV Plus. E aí saiu também uma temporada nova de Trying, que é uma série muito bonitinha de adoção. Uma história sobre adoção, pra quem não viu, acho que pra quem tá procurando algo mais leve pra assistir. São séries bem divertidinhas, mas até saírem essas novas temporadas que foram bem recentes, eu estava sem ver nada no Apple TV Plus também. Faz tempo que eu não começo algo novo do TV Plus, porque tanto Trying e Loot já são séries que estão ganhando temporadas novas, mas desses últimos conteúdos novos mesmo, acho que eu não vi mais nada da plataforma. Eu também acho que não. O que eu tenho visto aqui em casa com a Larissa é ER. Com o contexto dela ser médica, né? Engraçado ver a série ela falando, olha isso, olha aquilo, olha aquilo. E estamos vendo Hacks na HBO, que é uma série divertida, uma comédia, pra quem a gente gostou muito de Mrs. Maisel, né? Que era lá do Amazon Prime. Hacks tem um quesinho disso. E eu acho que só. Então, estamos na torcida pra aparecerem mais coisas novas aí pra gente assistir, né? Muito bem, vamos começar aqui, ó. Na verdade seguir aqui com os follow-ups. Sobre aquele rumor do MacBook com a tela dobrável, o Almir Júnior falou o seguinte, a gente comentou semana passada de que a Apple pode lançar, tá investigando fazer um MacBook com tela dobrável, e ele falou, eu só vejo sentido se for um iMac com um macOS, e aí com teclado físico e mouse e um trackpad, e a tela de 18 polegadas aberta horizontalmente na mesa, e quando você quer mobilidade você fecha a tela e transforma num MacBook portátil, que tenha teclado, trackpad no vidro ali, podendo levar o teclado e mouse físicos. Então, pelo que eu entendi, uma tela bastante wide para você usar com teclado e mouse físicos, e aí se você for sair, você pega só a tela, dobra no meio, para isso ser a tela do MacBook na dobra de cima, e o teclado e trackpad ali na dobra de baixo. O que eu achei curioso desse feedback dele é a gente tem esse modelo de mobilidade com o iPad, né? Que a gente tem um iPad que você pode usar com teclado ou não, né? E a tela, claro, né, dobrável fica do mesmo tamanho. Ele extrapolou, me parece, o conceito disso para um iMac que você possa levar como um MacBook. Você vê alguma coisa assim no futuro da Apple? É difícil de imaginar porque tudo em relação ao dobrável parece muito experimental nesse momento. É uma possibilidade, claro, mas no fundo o que a Apple tá tentando fazer, pelo que a gente ouve dos analistas, porque tá todo mundo falando, o MacBook dobrável, o MacBook dobrável, dá a entender que a Apple quer que as pessoas tenham um computador com uma tela um pouquinho maior, não necessariamente do tamanho de um iMac, mas talvez ali uma tela de 13, 14 polegadas, que é uma tela de MacBook, que você consiga dobrar ela para carregar ela mais facilmente por aí, para daí você usar como, sei lá, usar algo do tamanho de um iPad, quando você precisar de algo maior, você abre aquilo e vira uma tela de MacBook. Quem sabe, né, também tem aí um projeto de algo maior para usar como um iMac que você dobra e aí ele se transforma em um MacBook. São possibilidades infinitas, mas eu acho que nesse momento eles vão tentar algo um pouquinho menos ambicioso do que um iMac que dobra. A impressão que eu tenho é que a Apple tem alergia a consolidar diferentes produtos em um produto só, né? Então, é que nem, sei lá, mesmo o iPad até hoje de não ter múltiplos usuários de conta ali, muita gente fala, é porque a Apple quer que cada pessoa da família tenha um iPad. Não sei se é bem por aí, porque tem outras questões envolvidas em você usar o mesmo dispositivo, mas você juntar o iMac e o MacBook em um produto só seria como... Até hoje ela foi alérgica a, sei lá, fazer o iPad e o Mac virarem a mesma coisa, apesar de que
o iMac e o MacBook rodariam o macOS, mas vocês entenderam, né? O lance seria você juntar, né, uma coisa fagocitar a outra e virar um amálgama só de um produto. Me parece que ela é meio alérgica a fazer isso, o que não quer dizer que eu não adoraria de ter uma tela de 18 polegadas para usar em casa, né, com teclado e mouse, etc. Pegar sua tela, sair, vou viajar, vou trabalhar na rua, usar como um dobrável, mas acho que ainda assim, mesmo dobrado, eu usaria um teclado e mouse, porque digitar em tela nunca foi comigo, mas tá aí, vamos ver. Eu particularmente também. A gente até falou isso em outro episódio da Fonte. Eu lembro lá do primeiro iPad, que eu tive o primeiro iPad assim que ele foi lançado. E eu tentava, né, usar ele ali digitando na tela, mas é uma experiência muito ruim. Eu não gosto, eu gosto de ter o feedback das teclas. Quem sabe a Apple inventa, tem até patente disso, tecla com feedback tátil, né? Com tudo que a gente. Com as tecnologias de hoje, talvez fique uma coisa mais gostosa ali de digitar. Porém, eu mesmo quando eu tento usar o iPad ali para digitar na mão, eu acho uma experiência bem ruim. Eu também gosto do mouse e do teclado físicos. Eu tenho isso. Eu lembro de uma patente há muito tempo que era dessas loucuras, talvez não fosse da Apple, eu tô misturando as coisas, mas era um vidro que enrugava e assumia o aspecto de um teclado físico, né? Não ficava as teclas quadradinhas, era como se fossem umas bolinhas assim, umas texturinhas na tela. Isso eu acho que me ajudaria mais do que ter a sensação de uma tecla que tá apertando. É aquilo, né? Quem digita sem olhar usa um pouquinho da localização física ali que você tem, é você saber onde está o limite das teclas, você saber em qual que está como por cima, etc. Né? No vidro eu sinto muita falta disso. O complemento do teclado do autocorretor ajuda nessas horas. No iPhone mesmo, eu digito e sei que o iPhone vai corrigir o que eu estou digitando errado, porque se eu desligasse o autocorretor, seria impossível eu digitar no iPhone, porque não dá. Mas com a ajuda disso até funciona, mas essa sensação física das teclas mesmo, para me localizar ali no mapa mental de onde está cada dedo, isso eu acho que eu sentiria falta digitando no vidro puro ali, né? O pessoal já não gostou muito de touch bar, né? De perder a tecla ESC física. Imagina perder todo o teclado. Tem isso. Muito bem, outro follow-up aqui em relação à última semana, a gente disse que a Apple estava para lançar a Apple não, né? A Marvel estava para lançar pro Vision Pro, pro Vision OS, o aplicativo do What If, que é um vídeo interativo, que a expectativa é que ia ser mais ou menos 1 hora e etc. E saiu, né? E saíram reviews. É que review, né, tem de tudo. Tem os que gostam, tem os que não gostam. Então tem por todo esse espectro aí, né, desde incrível até uma porcaria. Eu achei um vídeo aqui de uma youtuber que fez. É um walkthrough, é o vídeo inteiro. Mostra o jogo inteiro, um quadradinho com ela fazendo as ações e etc. E me parece bem aquilo da ideia de o vídeo que você interage um pouquinho entre os capítulos e faz a história rolar. Imersivo deve ser muito legal. E, bom, conclusão do pessoal é aquela mesma de sempre. Nossa, é mó legal, por 3.500, eu não sei se vale, etc. Mas você viu? Te deu vontade de mexer? Eu assisti ao vídeo, li também aos reviews. E o sentimento comum, né, que dá pra gente entender de todos esses reviews é justamente isso, que é um negocinho bacana, tipo, divertido, imersivo, com certeza chama a atenção, parece ser bem feito, mas, né, só isso não é uma justificativa para você comprar um Vision Pro, até porque não é exatamente um jogo, é realmente uma historinha ali que vai andando e em alguns momentos você tem a possibilidade de interagir com essa história, tem alguns momentos em que você assiste parte da história como se fosse num vidro, assim, que fica flutuando no mundo real atrás de você. Aí em alguns momentos o cenário toma conta e você fica todo imersivo. Então, é um aplicativo que aproveita bem ali as tecnologias do Vision Pro, é um ótimo demo. Eu tenho certeza que a Apple vai colocar isso nos demos das lojas da Apple em algum momento aí, porque é uma coisa legal de se mostrar. Mas é isso, é só um demo bem legal, né? Ainda se fosse um jogo, talvez chamaria ainda mais a atenção, mas né, pagar caro pra ficar vendo vídeo interativo é um negócio meio complicado, né? Então, mas legal que tem, né? Quem sabe se surgirem mais aplicativos desse tipo, aí a plataforma vai ficando mais interessante. Mas por enquanto é isso. O pessoal que tava esperando mais algo tipo um jogo mesmo, não é bem o caminho. É realmente uma animação que deixa você interagir ali com alguns momentos específicos da história.
Uhum. Eu imagino, com base em nada, mas né, não deve ser difícil que mais e mais aplicativos assim devam começar a aparecer, porque nesse momento não é que é o que deu tempo de fazer, mas você vai entendendo como é que funciona a tecnologia, ver o que funciona, o que não funciona, o que faz sucesso, o que flopa, e com base nisso você vai desenvolvendo. Vai ter com certeza agora um monte de coisa, tipo o What If, né, porque fez barulho, deu certo, etc. Então, daqui a um ano ou dois vai ter um monte de coisas assim, aí começa a justificar ter. Porque é que nem o trailer trailer mal feito de filme, que mostra todas as ótimas cenas e mais legais no trailer. Aí você vê o filme, não é tão empolgante, porque o trailer condensa isso tudo em 40 segundos, em 2 minutos, né? Você vai na loja da Apple, você vê o demo do What If, que legal! Aí você compra, é a mesma coisa em casa e acabou o What If. Acabou, né? Não tem mais o que fazer. Então, daqui a um tempo, né? Eu fico comparando com, sei lá, com o iPhone. É como se a cada 3 semanas, na época do iPhone, saísse um aplicativo. E aí a gente fala assim, nossa, que legal, né? Você compra, você usa esse um aplicativo e você gastou uma grana pra deixar o negócio lá, né? Inclusive a gente vai falar mais daqui a pouquinho sobre o Vision Pro, sobre o Vision S, etc. Futuro, até o texto que eu escrevi pro Mac Magazine no último fim de semana. Mas pra quem se interessou pelo joguinho aí, pelo jogo barra vídeo do Marvel What If, é aquela coisa, né? Parece ser muito interessante pra quem gosta de Marvel. Quem tiver a chance vai testar, deve ser mó legal, e conta pra gente como é que foi a experiência. E quem não for ter a chance, mas tiver curiosidade, tem aqui o link na descrição pra ver como é que é o vídeo completo aí. E você observou, é muito bem observado, Felipe, uma coisa que tem muitos segmentos que são um vidro quebrado transmitindo um vídeo, que é um jeito de não ter que fazer 100% daquele conteúdo imersivo que o gasto de fazer, e, não sei, de tudo ali, seria muito maior. Então é um truquezinho ali ao longo da experiência que você acaba ficando meio preso ali numa tela tradicional. Né? Exatamente. Mas parece divertido, porém, só isso ainda não me convence a comprar um Vision Pro. Agora, me explica, a gente falou sobre, falamos algumas vezes sobre o lançamento aí dos iPads novos, né, que a Apple fez o evento, etc. E me explica sobre a correção bem importante que a Apple fez na parte de núcleos da GPU. Teve um downgrade aí? Pois é, teve um downgrade e a gente ainda não sabe direito o que aconteceu nessa história, porque quando a Apple lançou o iPad Air com chip M2, ela colocou lá no site, nas especificações, a página sempre falava, o chip M2 do iPad Air tem GPU de 10 núcleos. E aí, da noite para o dia, a Apple atualizou a página de especificações técnicas do iPad Air M2, e agora, ao invés da GPU de 10 núcleos, eles falam, né, o site menciona, que o iPad Air tem uma GPU de 9 núcleos, ou seja, ele perdeu um núcleo. Só que até agora a gente não tem uma explicação oficial por parte da Apple sobre o que aconteceu. Então, existem algumas possibilidades que até o Chance Miller especulou lá no 95 Mac. Uma delas é que sempre teve uma GPU de 9 núcleos, alguém confundiu, porque o chip M2 do iPad Pro mesmo ele tem uma GPU de 10 núcleos. Alguém fez uma confusão, colocou 10 e depois falou, não, tá errado, galera, atualiza lá o site porque é 9, não é 10 não. E uma outra possibilidade que até alguns leitores lá do 95 Mac levantaram é que pode ter acontecido, sei lá, da Apple ter realmente lançado o iPad Air com 10 núcleos e deu algum problema no chip, alguma coisa assim, e aí eles foram lá e desativaram um dos núcleos e agora o iPad Air ganhou um downgrade para 9 núcleos. É curioso porque nunca existiu uma variante do M2 com GPU de 9 núcleos. Existiu uma com 8, que é a do MacBook Air de entrada. Porque, para resumir, a gente até já também abordou esse assunto em outros momentos da fonte, que é quando você produz lá o chip, geralmente você começa a produção com o topo de linha, tipo, o chip de 10 núcleos de GPU. Aí tem uma porcentagem desses chips durante a fabricação que não saem como esperado, e para não jogar fora, a Apple ou qualquer outra empresa, isso acontece com Intel, com todo mundo que faz chips, a empresa vai lá e desliga um dos núcleos, um núcleo que não está funcionando direito, e vende como um chip mais barato. Então é por isso que existe o M2 com 8 e o M2 com 10 núcleos. O M2 de 8 núcleos é um M2 que tentaram fazer o de 10, não funcionou direito, desliga 2 núcleos e vende como o M2 de entrada. Só que existia de 8 e de 10, nunca de 9, então pode ser que a Apple
conseguiu reaproveitar ali, né? Pegou alguns restos de M2 que saíram meio defeituosos e aproveitaram 9 ao invés de 8, mas também não chegou no 10. Só que não temos uma resposta definitiva quanto a se sempre foi 9 desde o início, ou se eles realmente tentaram lançar com 10 nas primeiras unidades, aí viram que algo não estava saindo muito legal lá na linha de produção, e aí cortaram para 9 núcleos. Provavelmente a gente vai ter que esperar, sei lá, essa galera que desmonta os produtos e abre e olha e coloca no raio-x para descobrirmos se realmente tinha ali os 10 núcleos funcionando e depois foi desligado para 9 com alguma atualização ou modelos que foram fabricados depois, ou se sempre foi 9 mesmo. Mas é bem curioso isso. Na prática, não deve fazer tanta diferença assim, principalmente para a galera que usa iPad Air, né, um núcleo a menos de GPU. Mas é uma mudança bem curiosa, principalmente porque a Apple mexeu ali no site na calada da noite, não fez alarde sobre isso e até agora não respondeu à imprensa sobre o que aconteceu. Eu dei uma caçada no vídeo do evento, eles não mostram e não falam sobre ter 10 núcleos, não falam a quantidade de núcleos que o iPad Air, o chip dele, tem, então pode ter sido mesmo esse erro de interpretação aí na hora de cadastrar. O que se for, acho que vai ser a primeira vez em muito tempo, não me lembro de uma vez que tenha acontecido uma canelada dessas assim, de ir por área de especificação errada, esse tipo de coisa. Geralmente a Apple é muito atenta, porque eu tenho certeza que em algum lugar já tem algum advogado preparando um processo coletivo para falar que a Apple fraudou os clientes que compraram achando que teriam 10 núcleos, vão ter 9 no fim das contas, etc. Então a gente sabe que isso vai rolar, né? Com certeza vai ter alguém muito revoltado com isso, mas de novo, na prática não deve fazer muita diferença para esses usuários. Porém, ficamos curiosos para saber se realmente foi só um erro ali do marketing que basicamente, né, copiou e colou o textinho do M2 do iPad Pro e aí lá tinha 10 núcleos e ficou igual e depois alguém avisou que eram 9 ou não eram 10 ou se rolou algo mais sério ali e realmente tinham 10 e tiveram que desligar um núcleo. Vamos torcer para que a Apple se manifeste quanto a isso, mas para ser sincero, eu acho até difícil. Acho que eles vão ficar quietinhos mesmo, não vão falar nada e vão ver se a história morre daqui a um tempo. Agora, a gente tem falado sobre IA e Apple em episódios recentes e vai seguir falando sobre isso. E o Fabiano do Castelo falou que ele ouve. E a única coisa que ele pensa é, será que agora a carangueja vai servir para alguma coisa além de carangueja? Me acorda às 7 da manhã? Ele falou que tenta, mas não rola, que a Siri não funciona. Parece que vai ter mais coisa do que só o alarme, né? Parece que vai, mas também o pessoal precisa segurar um pouquinho as expectativas para quem tá achando que já vai usar tudo isso na semana que vem, porque a gente já tem falado dos recursos de IA, que a Apple tá trabalhando, que a Apple vai colocar inteligência artificial em várias partes do sistema. E isso é uma reportagem da Bloomberg falando que a Apple quer usar a IA para melhorar muito a Siri. Até o The Information também publicou uma reportagem falando que um dos focos da Apple com a parceria com a OpenAI é usar a tecnologia da OpenAI para melhorar a Siri, para tornar as respostas da Siri mais fluidas, para deixar a Siri mais humanizada, com uma voz mais humanizada. Porém, segundo o Gurman, isso talvez não chegue no iOS 18.0. Ele falou que pode levar aí mais um tempo até, ele citou 2025, se eu não me engano, ou seja, deve, apesar da Apple anunciar isso já na semana que vem, provavelmente terão alguns recursos, e parece que essa Siri mais avançada é um deles, que vão ficar lá para o iOS 18.3, 18.4, que costuma sair ali em janeiro, fevereiro, então parece que vai demorar um pouquinho para esses recursos estarem disponíveis aos usuários. Mas ele citou ali na reportagem que a Siri vai permitir agora, né, com inteligência artificial, que você possa controlar e navegar ali pelo celular, pelo iPhone, pelo iPad com mais precisão. Então você vai poder pedir para a Siri abrir um documento, mudar uma nota de pasta, deletar um e-mail, abrir uma matéria específica, abrir um link específico, tudo isso usando IA. Até faz sentido, porque a OpenAI recentemente anunciou lá as novidades do ChatGPT, anunciou novas tecnologias, e uma delas é o aplicativo do ChatGPT agora tem acesso, né? Ele consegue pedir permissão para usar a tela do iPhone para ler o que está acontecendo e dar ali, você consegue ter comandos mais
contextuais. Então, acredito até, segundo a própria matéria do The Information, a OpenAI usou, né, ali esse último evento deles como uma forma mesmo de demonstrar para a Apple as possibilidades das APIs da OpenAI, das tecnologias que eles têm, para mostrar para a Apple o que eles podem fazer no sistema. Então, eu consigo super imaginar algo assim incluído dentro do próprio iOS, com o sistema lendo ali o que está acontecendo na tela para você pedir para a Siri, deleta isso, move isso de lugar. Então, parece que vai rolar, só que não vai sair na semana que vem um beta para a gente brincar com isso. Pode demorar um pouquinho mais. Isso eu não tinha a mesma expectativa de ver. Acho que a gente deve ter até especulado aqui em algum momento que nem todas essas coisas iam pintar mesmo nesse primeiro beta. E, na verdade, talvez nem no primeiro release. E tá com cara de que vai ser isso mesmo. Eu gosto muito da ideia de ter aquilo que a gente foi falando sobre agentes, né? E a Apple tinha liberado aquele Ferret UI, que era uma IA que reconhecia o que tinha na tela para poder dizer para as pessoas o que tem lá, etc. Eu falei, putz, o próximo passo é óbvio, né? Você ter a IA, além de identificar que aquilo é um botão, apertar o botão se for aquilo que o contexto está pedindo, né? Lembra um pouco a história do Large Action Model do Rabbit R1 também, né? De você entender a interface e interagir sobre isso. Então você dá o comando, a Siri vai nos aplicativos, não só nativos, mas em apps e faz. Esse é o sonho, né? Faz direito, na verdade. Aí sim, é o sonho, né? Mas toda essa... Eu acho, até... faz sentido isso não vir nesse primeiro beta, porque, assim... Você não tem nada de IA num dia. No dia seguinte você lança a IA já com o poder de fazer coisas por você? Não sei. Eu não teria muita confiança sendo... E Siri, se for Siri mesmo, vai ser só o nome, né? O sistema é completamente diferente, mas existe uma questão importante aí de confiança, ou de falta dela nesse caso, né? Que entra na equação, né? Mas não é surpresa que isso e talvez outras funções. A gente falou semana passada de muita coisa vir aí com o selo de beta, né, que a própria Apple vai sinalizar que, a intenção é essa, se não funcionar direito, a gente tentou, né, nesse momento. Então, não é exatamente uma surpresa, mas ainda assim, eu gostei muito do que o Gurman vem falando nesses últimos dias sobre uma Siri proativa, com papel de agente mesmo, e, bom, para poder agir sobre aplicativos de terceiros, que os dela, eu vou colocar entre muitas aspas, é fácil, ela controla a experiência toda, mas poder... né? Usar isso no Uber, usar isso no iFood, usar isso em aplicativos terceiros que a gente usa com frequência, aí vai ser muito bacana. Se funcionar, óbvio, mas dando esse voto de confiança, vai ser muito bacana poder mexer nisso aí. Sem dúvidas, vai ser bem interessante. Quero muito ver como que vai ser demonstrado isso no evento semana que vem. E puxando, né, mais para esse lado agora da reportagem do The Information, eles deram mais alguns detalhes ali sobre as negociações com a OpenAI. Isso também foi bem interessante, porque segundo a reportagem, alguns executivos da Apple, alguns funcionários ali também do time de Machine Learning, eles se encontraram com o Sam Altman ali por volta da época da WWDC do ano passado, ou seja, ali por volta de junho, julho, e desde então eles vêm discutindo uma possível parceria para a Apple usar as tecnologias da OpenAI. Até o 95Mac publicou no começo desse ano, que a gente encontrou lá no iOS 16.4, nos códigos, referências de que a Apple estaria usando APIs da OpenAI para fazer testes com a Siri, e agora com essa reportagem faz sentido. Realmente houve uma negociação e até direto ali com o Sam Altman, e a Apple conseguiu pelo menos um acordo para fazer os testes usando a API. Parece que a OpenAI é a escolhida mesmo, porque tinha aquela história de que Apple estava ainda escolhendo entre OpenAI e Google, mas parece que eles fecharam mesmo com a OpenAI. E novamente, como eu havia mencionado, segundo as fontes ligadas ao assunto, embora a Apple tenha vários planos para usar as tecnologias da OpenAI, o principal foco da Apple é realmente fazer com que a Siri seja melhor usando IA. Então, né, novamente, responder questões mais complexas, entender o que está acontecendo na tela, porque todo ano a Apple sempre fala, agora a Siri está mais contextual, e para mim continua a mesma coisa, nunca melhora nada, é sempre igual. Você pede uma coisa já não entende, duas menos ainda, então vamos ver se agora resolve. Mas outra coisa interessante sobre essa reportagem também é que o The Information ouviu ali das fontes
que a Microsoft está preocupada com essa parceria entre Apple e OpenAI, porque a Microsoft já tem uma parceria com a OpenAI. A Microsoft investiu ali vários bilhões, mais precisamente 13 bilhões de dólares na OpenAI. Tem um acordo também que a Microsoft está oferecendo os servidores dela para a OpenAI fazer o processamento de dados. E aí, se eles fecharem com a Apple, primeiro que vai ter um aumento na demanda de uso de servidores da Microsoft, então isso vai respingar neles. Claro que daí no fim das contas também significa mais dinheiro para a Microsoft, mas eles vão ter que se virar nos 30 para dar ali, né, para prover mais servidores, para aumentar ali por conta da demanda, já que daqui, né, vai anunciar já semana que vem até setembro, que é quando lança para todo mundo. Isso estará nas mãos de, né, milhões ou até bilhões de pessoas ao redor do mundo para a galera que tem iPhone, então vai ter uma demanda bem grande aí por esses servidores e por esses, né, pelos produtos da OpenAI. E também parece que a Microsoft tem ali, né, um certo receio em justamente ter investido tanto dinheiro na OpenAI para melhorar os recursos do Windows. Teve o evento da Microsoft esses dias que eles anunciaram os PCs integrados com Copilot. E aí agora chega a Apple usando as mesmas tecnologias para melhorar os produtos deles. Então, além de toda a questão que a gente sempre vem discutindo, né, dos recursos, o que vai ter, como vai funcionar, tem esses bastidores aí, que parece até que o Satya Nadella, que é o CEO da Microsoft, se encontrou também com o Sam Altman para perguntar, e aí, que história é essa com parceria com a Apple? O que vocês estão planejando? Vocês não vão deixar a gente na mão não, né? Então tem muita coisa acontecendo por trás aí né, nos bastidores, por trás dos panos, que a gente nem imagina, mas parece até, né, que inclusive, voltando aqui o que eu disse, essas negociações e toda essa história já vem rolando há pelo menos um ano. Eu comentei com o Rambo isso, né, que o Rambo falou, tá vendo? Agora a timeline faz mais sentido, né, de que a Apple faz um ano que tá conversando com a OpenAI, e não é uma coisa de que agora tá decidindo o que é, o que não é. Até eu falei, sim, faz sentido, dá tempo de em um ano eles terem negociado, ter pintado algum estresse, a Apple ter parado a negociação, foi lá, bateu na porta do Google, falou um pouquinho, voltar a falar com a OpenAI, não é coisa de um mês, né? Até porque para implementar isso no sistema não é exatamente fácil, né? E sobre a Microsoft, o que a OpenAI tem com a Microsoft ela tem 49% de participação nos lucros ali da OpenAI, né? Isso até atingir um valor e também se ela chegar na tal da inteligência artificial geral. E a Microsoft investiu 20 bilhões na OpenAI. Muito disso é crédito de uso do Azure, é gift card de servidor, né? Então, aumentar a demanda, a OpenAI vai basicamente só consumir esses créditos de uso mais rápido, né? Claro que do lado da Microsoft ela tem que ter estrutura para aguentar esse tipo de aumento de demanda, mas não imagino que ela não teria, né? Então tem essa parte que é muito importante. E da parte estratégica, a Microsoft, o diferencial dela tem sido ter acesso antecipado e uma integração muito profunda com tudo que a OpenAI faz. Isso tanto do Copilot lá para o Windows, o próprio Azure tem um monte de coisa de IA que é própria, mas tem um monte de coisa que depende da própria OpenAI, né? Curioso porque a OpenAI depende da estrutura que ela faz para usar no Azure, que depende da OpenAI. Fica uma coisa meio circular ali. E a Microsoft ela tem feito iniciativas próprias de IA, já se preparando para um mundo em que ela não tem esse domínio sobre e acesso antecipado a tudo que a OpenAI tem, né? A Microsoft contratou aquele bando de gente lá não é da Anthropic, é outra startup que eu sempre confundo. Já lembro o nome aqui, porque foi uma contratação grande, o pessoal contratou o presidente, o CEO, o fundador, um monte de engenheiro junto, a empresa ficou meio vazia e pivotou para o empresarial, para o corporativo, etc. Inflection, exatamente essa. Então, eles ficaram lá meio às traças, né? E a Microsoft vai ter até direito de uso da tecnologia que a Inflection fez. O ponto é, a Microsoft está diversificando as iniciativas próprias dela, para não depender tanto da OpenAI. E é claro que a OpenAI ia passar a fazer acordos com as empresas que né? Quem que está no mundo aí hoje em dia? É o Google com as próprias coisas, você tem a Samsung que fez parcerias com o Google, então no mundo mobile tinha sobrado a Apple, que não tem estrutura para fazer a coisa própria. Estrutura tem dinheiro e tal, mas vocês entenderam, né? Quem já está à frente nesse jogo vai ter os benefícios e a OpenAI
é quem está à frente e a Amazon investiu na Anthropic, está correndo meio por fora ali, né? Você tem as grandes que estão fazendo essas parcerias, mas com coisas produtificadas, testadas para já colocar na mão de todo mundo, usuário final, etc., é a OpenAI. A Microsoft imaginava que ia acontecer o quê? Isso, o Satya Nadella, sabe o casal que tira fotos lindas um do outro? Você sabe que se você terminar uma foto bonita vai acabar no Tinder. Você tá tirando foto da pessoa para ela se anunciar pros outros. Isso vai acontecer, foi o que a OpenAI fez ali com a Microsoft, a situação é muito parecida, né? Então, não é exatamente uma grande surpresa que isso esteja acontecendo, e a Microsoft está fazendo o lado dela que fala, escuta, né? O que é isso, né? Todo mundo está fazendo o próprio trabalho ali. Agora, também sobre esse lance de IA, saiu uma notícia que eu achei bem interessante sobre como que a Apple vai lidar com isso, a parte de privacidade que é importante. Mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer a Vero, assinatura de cafés especiais, que está mais uma vez patrocinando aqui a fonte e segue oferecendo um monte de presentes para você assinar ou o plano anual ou o plano mensal. Assinar o quê? Café para uma vez por mês chegar na porta da sua casa, quanto café você quiser, que é uma maravilha, de pequenos produtores de cafés especiais por todo o Brasil, que a Vero vai atrás, conversa, manda isso para quem assina, com uma surpresinha gostosa ali. Esse último mês passado, foi um tijolinho de doce de leite, teve mini pão de queijo, teve já uns stickzinhos de provolone, teve cookie de laranja, sempre uma coisa que vai bem ali com o café do mês. Vem com o encarte também de qual que é o produtor, a pontuação do café, o que você procura ali nas notas do café quando você for tomar, né? A região, a atitude, para você conhecer, passar a entender mais sobre café. E se você for em vero.café/afonte e assinar o plano anual, que oferece 17% de desconto em relação ao plano mensal avulso, você ganha de presente uma prensa francesa, que é um jeito que eu adoro de fazer café, ganha um moedor manual para moer na hora o café que você for fazer, ganha um guia de preparo para você saber os jeitos diferentes, etc. E também ganha 100 gramas de grãos surpresa para você, no mínimo, já usar o seu moedor. Quando você assina, você pode escolher se você quer receber em grãos, que é como eu faço, qual que é a torra, mais clara, mais escura, né, para mudar um pouquinho ali o gosto. Você escolhe também a quantidade, óbvio, né? Escolhe se você quer ele já em pó, escolhe se você quer em cápsula para usar na sua máquina de espresso. E, além disso, você tem controle total sobre a sua assinatura. Tem 3 anos aí que eu assino mais, né? Que eu assino a Vero. Sou super satisfeito, adoro. Tô aqui usando agora o serviço deles, o cafezinho aqui, que corre nas minhas veias enquanto eu gravo a fonte. Na verdade, todo episódio da Gigahertz ou foi gravado ou editado com a ajuda da Vero, porque o café deles está sempre aqui na minha mesa. Então vai lá, vero.café, Vero com 2 Os, mas tem link na descrição, vero.café/afonte, ou então usa o cupom AFONTE na hora do checkout e passa teu café super gostoso com um presente ainda por cima. E se você assinar o plano mensal ao invés do anual, tem presente também. R$20 de desconto no primeiro mês da sua assinatura. Então vai lá, não perde, aproveita. Link na descrição, vero.café/afonte. Muito obrigado a Vero pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, Vero! Muito bem, vamos lá. Privacidade e inteligência artificial são coisas que estão meio não diria distantes uma da outra, mas são pontos de atenção, né? Por quê? Porque você, quando faz uma pergunta, faz um prompt, né? No caso do ChatGPT, por exemplo, antes, o que você perguntava, a sua conversa, entrava de volta lá no bololô para treinamento de dados, eles deram a opção de você não compartilhar esses dados, é assim até hoje, mas ainda assim, né, existe o risco, por exemplo, as empresas falam, cara, se você fala com o ChatGPT, seu histórico está lá. Se alguém compromete a sua conta, consegue acessar histórico, se você subiu dados privados, né, informações confidenciais, está lá de lambuja, né? Uma outra coisa que tem é essa de privacidade, de você subir os dados, uma foto, por exemplo, sua conversa para os servidores, ficar armazenado, etc, etc. Ou de você dar acesso a arquivos para que a IA possa mastigar isso e entregar para você a resposta, ter o benefício, o resultado, que são coisas positivas, mas sempre tem esse ponto de atenção do uso de dados, de como que fica a privacidade quando o assunto é você mexer com um sistema que tem que ter acesso ou a um contexto maior seu para ficar cada vez mais útil, ou então que vai mastigar isso no servidor externo. E parece que a Apple está experimentando aí com uma tecnologia que o pessoal classificou como computação confidencial, técnicas de fazer isso, para poder processar os dados do pessoal que for usar a IA
só que assim, ainda assim mantendo a privacidade, o que eu achei um jeito bem interessante de lidar com isso. Quer falar um pouquinho disso? Sim, e você citou, né, das preocupações de privacidade, dos riscos, e quando a gente fala dessas IAs embutidas no sistema, tem riscos ainda maiores que, por exemplo, a gente está falando da possibilidade né, da IA estar ali analisando tudo que você digita no teclado, que você conversa por mensagem, então uma IA integrada, né, ela sabe ainda mais coisas sobre você, porque não é só o que você deliberadamente entrou lá no aplicativo e digitou ou mandou, ela tá, né, no caso a gente até citou aqui o exemplo de uma IA que está sempre olhando o que está na tela do seu celular, então realmente ele é um sistema que sabe tudo o que está acontecendo. E a gente falou da OpenAI, de como a Apple pretende usar aí as tecnologias para alguns recursos para melhorar a Siri. Porém, acredito eu que a parte de inteligência artificial que será embutida no sistema para, como por exemplo, resumir mensagens, algumas coisas assim que a gente também já viu rumores sobre, isso deve ser processado pela própria IA da Apple, porque tem já também. Né, a gente já sabe, né? Não é nem só rumor, a própria Apple já divulgou aí alguns projetos de que eles têm feito modelos de linguagem que rodam no dispositivo, que rodam localmente no chip deles. Tem também rumores de que a Apple estava ali fazendo seus próprios servidores usando os chips M2 até o M4 já para alimentar esses servidores. E nesse caso aqui, né, que veio também uma reportagem da Bloomberg, a Apple teria criado esse sistema de criptografia para processar os dados que precisam ser enviados para servidor, né, esses dados de IA, para eles serem processados com mais segurança. Então ali tipicamente, né, o que a reportagem explica é que os dados enviados para esses servidores precisam ser descriptografados para eles serem processados ali no servidor. Mas que a Apple teria utilizado ali o Secure Enclave deles, provavelmente fruto de ter servidores rodando com chips da Apple, eles teriam descoberto um jeito de receber esses dados criptografados e processar eles sem quebrar toda a criptografia desses dados. Ainda assim, né, até o The Information fala que existe um risco de, por exemplo, os hackers controlarem os servidores da Apple, mas isso exigiria um acesso físico aos servidores, então né, não é qualquer um que entra lá, é uma coisa bem mais controlada. Então a Apple estaria procurando aí maneiras de lidar, de processar todos esses dados com segurança, com mais privacidade, o que, novamente, é muito importante quando a gente está falando de recursos que serão embutidos no sistema, né? Algo como uma leitura de tela, ver o que você está vendo ali, digitando no seu teclado. E a Apple, de certa forma, faz isso já localmente, né? O Secure Enclave, ele é para esse tipo de coisa. Ele processa ali algumas informações. Quando a gente tem ali no aplicativo Fotos do iPhone hoje mesmo, que ele identifica os rostos, o que tem nas fotos, tudo isso é processado localmente, é criptografado, não é sincronizado pela nuvem. E então a Apple já tem algumas formas de lidar com isso, né, de garantir a privacidade do usuário. Só que agora com IA, com coisas que vão ser processadas na nuvem, esse novo método que ela está descobrindo aí, que possivelmente ela vai usar, é justamente para que ela consiga mandar certas informações para a nuvem, processar elas com criptografia de forma que agentes externos não consigam ver ou entender, né, quais são as informações que estão sendo processadas ali nesses servidores. É bem interessante, a reportagem é bem detalhada, então dá para ver que realmente a Apple ela tem uma preocupação a mais do que as outras empresas que estão trabalhando com IA têm em relação à privacidade dos usuários, porque novamente, é um negócio que está ali vendo tudo que você faz no seu celular, chega a ser um pouquinho assustador, então é ótimo que tenha mesmo um sistema para deixar os usuários mais tranquilos em relação a isso. O que é interessante sobre essa história é que a Apple vinha trabalhando nisso antes mesmo desse boom da IA. E ela vai poder se beneficiar disso com o lance de IA que, para vocês mandar para a nuvem, etc., o desempenho vai ser sempre melhor do que você pode processar localmente ali. Né? Então nesse caso, ao contrário de todo o resto, aparentemente, de IA, ela trabalhou na tecnologia certa, para a coisa certa, mas meio por acidente também, né? Porque, assim, essa informação de que se o hacker assumisse o controle físico do servidor, a gente sempre fala isso, né? Acesso físico ao aparelho é quase praticamente um game over de um jeito ou de outro, né? Então, mas é sempre bom
colocar esse asterisco. Mas nos últimos anos, né, quando, por exemplo, agora a Siri faz o processamento de algumas coisas local. Isso era para quê? Para dizer que é mais seguro do que você pegar a sua voz, etc., manda para o servidor, faz lá o que precisa fazer, traz de volta com o resultado. Então, esse processamento local passou a ser essa solução mais segura, mais eficiente, mais rápida, para você oferecer um benefício, né? Abrindo mão, talvez, de um pouco de poder de fogo. Agora, o que parece que essa tecnologia vai fazer é o seguinte: é tipo processamento local, só que na nuvem. Você mantém a segurança e acrescenta uma camada de poder, de fogo, de etc. E até na matéria do Information, e vocês comentaram isso lá no 95Mac, isso abre caminho para quê? Para você ter dispositivos vestíveis, por exemplo, que eles por si só não precisem ser tão parrudos, porque o que ele faria de processamento local para ser mais seguro, dá para mandar para a nuvem agora e fazer lá sem abrir mão dessa segurança e devolver. Claro que aí depende de uma conexão com a internet, né, que é um outro benefício de você fazer algum tipo de processamento local, né, de ser, geralmente depende menos de conexão, mas ainda assim é uma ótima notícia. Então parece que a Apple mirou nisso aí e acabou acertando na IA meio de por acidente, e dá para oferecer esse benefício também, o que é excelente. Estou muito curioso, primeiro para ver se ela vai explicar isso na WWDC, nem que seja não no Keynote, mas em painéis não, né, em sessões mais técnicas, e como que ela vai explicar e também como vai funcionar, né? Mas na teoria, mó legal. Eu me pergunto também, com toda essa história da Apple investindo nos servidores dela, com chips dela, se isso não vai ter uma volta até para a OpenAI. De repente, a Apple ofereceu os servidores dela com chips dela para a OpenAI processar esses dados. Vai saber, né? Nesse momento, se eu fosse o Sam Altman, eu diria, cara, muito obrigado, vou deixar aqui na manga, se um dia precisar, eu te aviso, tá? Não sei se eu confiaria nesse ponto não, mas que é muito bacana. Isso é. Agora, eu acho, para pelo menos nesse segmento aqui finalizar a parte de IA, saíram umas notícias que eu acho que serviram um jeito otimista ou pessimista, não sei, um jeito é falar assim, é um balde de água fria sobre expectativas, e do outro jeito é assim, estabelecer expectativas, o que assim eu acho ótimo. Estamos falando dos recursos todos que podem pintar no iOS 18, etc, etc, mas é claro que nem tudo isso estará disponível para todo mundo, né? E começaram a aparecer especulações em cima de informações que não estão confirmadas ainda dos recursos mesmo que vão aparecer, quem confirma é a Apple, de que tem coisa que pode depender, por exemplo, de você ter um iPhone 15 Pro, no mínimo. Vai ter coisa que pode depender de ter o próximo iPhone, né? E aí vamos ver como é que a Apple anuncia isso na WWDC, né? Escuta, tem esse recurso aqui para um dispositivo não anunciado ainda. Ou não anuncia isso, o mais provável é que ela não anuncie as coisas assim, e o que for exclusivo do próximo iPhone seja anunciado no evento do próximo iPhone, né? Mas ainda assim, eu acho bom manter isso no radar, né? Nem tudo que a gente está falando, nem tudo que a gente está vendo deve ficar disponível para todo mundo, porque especialmente o que depender de processamento local, olha só, né? Pode exigir um chip um pouco mais parrudo aí, que talvez nem todo mundo tenha, né? Isso a gente já especulou várias vezes aqui no Fonte. Eu também não esperaria que todos os recursos estejam disponíveis para todo mundo. Então, porque até, novamente, estamos falando tanto de tem parcerias com o OpenAI, tem a Apple fazendo coisas para os servidores deles, e tem as coisas que a Apple vai fazer rodar localmente ali com os modelos de linguagem próprios no dispositivo. Eu diria que o que a Apple conseguir fazer online, seja com os servidores dela ou com a OpenAI, isso vai chegar para todo mundo que tiver iOS 18. Agora, o que a Apple inventar de processamento local, ela vai restringir para M4/18, e algumas coisas que ela conseguir, ela coloca no A17 do iPhone 15 Pro, né? Essa reportagem, acho que foi a Bloomberg que disse que vários dos recursos que, pelo menos do IA, que vão rodar localmente, vão exigir o Neural Engine do A17 Pro. Então, eu acredito que teremos sim algumas coisas que só vão chegar para os iPhones mais recentes, e que vai ter uma parte 2 dessa história que eu também acho que ela não vai contar, ou ela vai mostrar no iPad, tipo, olha que legal esse feature para iPad Pro M4. Aí no final do ano ela fala, isso aqui e aí no final do ano ela fala, olha, lembra os recursos lá do iPad Pro M4? Também roda no iPhone 16. Mas eu acho até que o mais provável é ela segurar a notícia para até impactar mais na keynote do iPhone 16, falar, o iPhone 16 tem esses recursos extras de IA.
E quem tem iPad Pro M4 também ganha esses recursos. Então, acho que vai ser mais ou menos por aí. Até porque os rumores de iPhone 16 a gente já viu que em termos de hardware não vai ter tanta coisa nova. Acredito que o diferencial vai ser mesmo algum recurso exclusivo de IA. Então, é bem provável que nem tudo que a gente está falando vai rodar em todos os devices. Provavelmente o que, para resumir, o que é online, aí sim acho que a Apple deve conseguir liberar para todos, mas coisas de processamento local, aí vai depender de você ter os aparelhos mais recentes. Uma coisa que eu tenho comentado com a Bia no área de trabalho, para quem não conhece, um podcast de Gigahertz, link na descrição, que a IA veio para salvar os fabricantes todos que tinham lançado computadores e telefones e tablets que já são bons o suficiente para ficar anos aí em uso na mão do pessoal, né? Você tem uma coisa que agora depende de um chip mais parrudo em IA, você consegue forçar, entre aspas, mais gente a comprar isso, não porque você tá torcendo os bigodes e quer fazer o povo gastar, mas porque o chip antigo não dá vazão, não tem como mesmo dar suporte a isso, parte toda dos cálculos de GPU, de rede neural, isso depende mesmo de um hardware um pouquinho mais parrudo, e fica muito melhor em hardwares feitos para isso desde o começo, que deve começar a ser agora o que vai sair, né? A Microsoft acabou de anunciar um monte de laptop Surface pensado do zero para tirar proveito das coisas do Copilot, etc. Não é só um blá para fazer, né, aquela teoria da conspiração, da obsolescência programada, aquela bobagem toda. Então, a sorte dos fabricantes todos a IA ter aparecido aí para salvar o pessoal com a venda de coisas novas, né? Então, eu mesmo, que não troco de iPhone todo ano, arrisco de trocar e comprar o iPhone do ano logo que ele sair, porque essas coisas de IA são empolgantes, né? E passam a ser úteis. Especialmente, isso foi até uma matéria também que pintou lá um artigo de opinião no Net5Mac falando que a Apple tem a chance de popularizar as funções de IA, não por serem funções de IA, mas por implementar isso de um jeito direito, natural, nativo, basicamente, aí que as pessoas falem, agora eu entendi por que tem tanto barulho em cima disso. Agora que eu estou usando aqui no aplicativo que eu já uso, fazendo coisas que eu já fazia, só que de um jeito melhor, mais rápido, mais eficiente e com menos trabalho, agora eu entendi para que serve, né? Então, é a chance que ela tem de fazer isso, e isso é uma coisa, eu comentei no DT, ela faz também isso há tanto tempo que ela tem que falar agora, escuta, gente, isso aqui é IA, faz 5, 10 anos que tem isso aqui, a gente só não falava que era IA, mas tá vendo, vocês gostam, funciona, é porque é assim, né? Ela tá tendo que enfiar IA na história que ela já contava, para mostrar que as pessoas usam, não só elas usam, mas acham úteis as funções. Então achei uma excelente ideia, um excelente conceito, isso de que a oportunidade que a Apple tem de popularizar a IA não é só por colocar a IA no telefone de todo mundo, mas colocar de um jeito que as pessoas usem e vejam o valor, né? Que é a crítica de muita gente sobre o hype, que é hype mesmo, de tudo ser IA agora. Com certeza, que eu já até mencionei, né, quando eu testei os telefones da Samsung, e o legal de ter esses recursos embutidos no sistema é que você não precisa pensar tanto para usar eles, já tá incluso ali no app de gravar áudio que você usa para transcrever os textos automaticamente, já está incluso ali no seu aplicativo de notas, que vai resumir as notas que você escreveu para você. Então, ter isso embutido no sistema faz com que mais pessoas usem sem que percebam. Tal qual, como, né, você acabou de falar, o aplicativo Fotos do iOS já reconhece pessoas, objetos há anos, né? Isso, de certa forma, é inteligência artificial e está aí já presente há muito tempo nos dispositivos. As pessoas usam esses recursos, só que a Apple nunca fez um marketing chamando isso de IA, então, claro, né, agora muda o discurso. É que quando a gente... É que IA é um negócio tão amplo, né? Porque acho que o que está em alta no momento que muitas pessoas estão esperando é a tal da IA generativa, né? Isso realmente o iOS ainda não tem algumas coisas, né, como o teclado, né? Que a Apple colocou ali pela primeira vez, o Transformer, que eles citaram quando lançaram o iOS 17. Aí isso sim, a gente vai ver a Siri mais fluida, gerando respostas ali sem umas coisas pré-prontas, como é hoje. Mas em questão de recursos de IA, realmente, o iOS já tem, e a gente espera que tenham ainda mais recursos legais pra gente usar. É isso aí. Bom, eu acho que de IA acabou, mas de futurologia não. Porque... Futurologia não, né? São os rumores que têm saído sobre o que mais a gente pode esperar da WWDC, né? Claro que o foco deve ser enorme em cima de tudo sobre IA, mas, bom,
Tem, né, tirando a parte de iOS, a gente pode até falar de outras coisas que vão chegar no iOS, mas tem, né, tvOS, lembra dele? Vamos ver se a Apple lembra dele, mas lembra dele, né? Parte do macOS mesmo, watchOS, os sistemas todos, que sempre ganham pelo menos alguns segundos de atenção, né? Lembra, teve como WWDC? Gente, o tvOS é o melhor jeito de você aproveitar as coisas do Apple TV Plus. Vamos atualizar o sistema. E é isso, tá? Falando agora do watchOS, assim, passou em 15 segundos que existia o sistema, que ia ter um update, mas sem recursos novos. Então a gente pode fazer um apanhado do que mais esperar aí no WWDC, mas antes disso, eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN, que também está patrocinando aqui o A Fonte e segue oferecendo até 4 meses de graça para você usar o serviço em expressvpn.com/afonte e tem link na descrição. Se você usa Wi-Fi públicos, então desde um de avião, que nem sempre é de graça, mas ainda assim seus dados podem ser coletados, mas também de hotel, né? O Felipe vive viajando, ele sabe muito bem da necessidade, da utilidade do poder de uma VPN, porque se você se conecta a um Wi-Fi que você não controla, especialmente se é uma parceria comercial com um serviço que oferece Wi-Fi, seus dados vão ser o preço da conexão. Isso vai ser coletado os sites que você usa, os servidores que você pinga, os conteúdos, os aplicativos, etc. Porque isso pode ser emprestado, vendido, cedido para serviço de pesquisa, ou vai saber, né? Mas você tem que poder falar não para isso. Com o ExpressVPN, você pode falar não. Você protege, criptografa a sua conexão, então nem quem oferece a conexão e nem a ExpressVPN sabem o que você está fazendo, o que é excelente. Ela armazena esses dados em memória RAM. Então isso é apagado, some, você fica aí protegido de verdade e tudo que trafega lá pelos canos impenetráveis da ExpressVPN passa a ser mais protegido sem perder velocidade na conexão. Eles investem muito em manter uma estabilidade, em você ter ali uma latência bacana e especialmente isso é útil porque se você for assinar serviços de streaming e for acessar com a ExpressVPN ligada no Japão, nos Estados Unidos, sei lá onde, o catálogo que você acessa é o desses países, não o do Brasil. E sem perder velocidade na conexão, você passa a assistir coisas de fora, um catálogo muito diferente do que tem aqui. Ao contrário também, tá viajando, quer ver uma coisa que só tem aqui no Brasil no YouTube, no Max, por exemplo, você liga a ExpressVPN, roteia a conexão pelo Brasil e pronto. Ou se você quiser só proteger a conexão, tudo bem, tá no Brasil, liga a ExpressVPN, escolhe Brasil como servidor, o dado faz uma volta menor, só que segue protegido para a sua conexão. E se você for em expressvpn.com/afonte, você vai ter primeiro, de cara, 1 mês para experimentar, ver como é fácil colocar no iPhone, no iPad, no Mac, na Apple TV agora, que eu adoro, é um jeito super fácil de acessar conteúdos de fora direto ali, com 2 toques no botão, pronto, você já liga a ExpressVPN, e quando você for assinar o plano anual, você ganha 3 meses extras ao final da assinatura, então você testa por 1 mês de graça, aí você assina 12, e aí você tem mais 3 no final, só porque foi em expressvpn.com/afonte, link na descrição, eu uso, eu confio, é muito bom ter acesso à internet do mundo inteiro, pela qual você já paga para começo de conversa, né? Então vai lá, link na descrição. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio aqui do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, ExpressVPN! Muito bem, para mudar um pouco de OS, vamos falar daqui a pouquinho sobre o que mais esperar do iOS e do iPadOS também. Eu queria focar um pouquinho, talvez, a gente pode começar no visionOS para também já tirar aí da frente sobre o que esperar, porque é uma situação curiosa e meio rara, né? A Apple anunciou o visionOS na WWDC do ano passado, junto, óbvio, né, do Apple Vision Pro, lançou o Apple Vision Pro em fevereiro, então, considerando de fevereiro a junho, já é um intervalo bem curto para você pegar o feedback do pessoal, ver o que está funcionando. Bugs não, bug é mais ver o que as pessoas estão usando mais, o que está incomodando. Só que você não pode finalizar isso em 9 de junho para fazer o PPT, para passar no dia 10. Tem que finalizar isso antes, né? Então vai ser interessante ver como é que a Apple vai contar a história do visionOS sobre estamos muito felizes, satisfeitos, foi lançado, foi um sucesso, etc. Mas para vocês que não se empolgaram com o primeiro, vai ter mais isso, mais isso, mais isso e mais isso também. E para quem comprou e está insatisfeito, está sentindo que está faltando coisa, vai ter isso e isso e isso. Então estou curioso para saber como é que a Apple vai contar essa história e do que você sabe, o que o pessoal pode esperar aí do visionOS 2. Pois é, a última vez que aconteceu isso foi com o Apple Watch, porque o Apple Watch foi anunciado em setembro de 2014, com o WatchOS 1, a Apple lançou o Apple Watch em abril, aí em junho de 2015, na WWDC, teve o anúncio do WatchOS 2, que já trouxe uma mudança muito significativa, que foram os aplicativos nativos, porque
no WatchOS 1 todos os apps rodavam no iPhone, aí ele só espelhava a tela pro Apple Watch, e aí, a partir do WatchOS 2 os apps passaram a rodar nativamente, com maior performance, porque todo mundo reclamava que o WatchOS era bem lentinho lá no começo. E aí tiveram algumas mudanças na interface também, mas acho que a grande novidade do WatchOS 2 foi a questão do SDK e dos apps nativos. Então, vai ser uma situação mais parecida, porém, pelo menos até agora, os rumores aí sobre visionOS 2 não me pareceram muito empolgantes, no sentido de que vai ter algo muito revolucionário, que vai desbloquear o potencial do visionOS. O Mark Gurman disse nesse fim de semana que o que ele sabe sobre visionOS 2 é que a Apple está tentando resolver a falta de alguns recursos dessa primeira versão. Então ele diz que terão mais aplicativos da Apple, porque, por exemplo, o do iWork, hoje só existe o Pages para visionOS, não tem nem Keynote. Não, pelo contrário, só existe o Keynote para o visionOS, não tem nem Pages e nem Numbers. E se eu não me engano, alguns aplicativos que já vêm instalados da própria Apple, tipo Mapas, o Podcasts, eles são só a versão de iPad. Eles abrem naquela janelinha de iPad e não é nenhuma versão adaptada para o visionOS. Então, segundo o Gurman, os usuários terão mais apps nativos da própria Apple no visionOS 2. E também uma coisa básica que não tem no visionOS 1, que é deixar você reorganizar os apps. Não tem como você organizar a home screen do visionOS, isso é tudo automático hoje. Então a Apple deve aproveitar para corrigir essas limitaçõezinhas que a gente tem hoje no visionOS 1, mas de rumor mesmo, de grandes recursos, grandes novidades, até agora não tem muita coisa. Eu espero que, provavelmente acho que até faz sentido, que os recursos de IA, pelo menos alguns deles, serão espalhados por ou quase todas as plataformas da Apple. Então, melhorias na Siri, provavelmente isso será espalhado através de iOS, macOS, visionOS, iPadOS. Então, isso dá para esperar para todos. Mas até agora, de exclusivo para visionOS, a gente não está sabendo de praticamente nada. Você até escreveu, né, para o Mac Magazine sobre como o visionOS 2 será essa oportunidade da Apple de convencer as pessoas de que o Apple Vision Pro tem um potencial de trazer mais recursos. Eu espero que sim. Até, na verdade, a própria Apple mostrou algo interessante, que é aquele recurso de transcrições que ela apresentou como acessibilidade, né? Ela deu uma prévia ali dos recursos de acessibilidade. Agora o Apple Vision Pro vai mostrar ali para a pessoa, né, a transcrição em tempo real do que está sendo falado ali no ambiente, ao redor, está conversando com alguém, você vai conseguir ver a legenda em tempo real sendo gerada ali através dessa conversa. Isso eu achei bacana, vai chegar no visionOS 2. Espero que tenham mais recursos assim, mas até agora de especulação mesmo são poucas coisas além desses buracos que já são conhecidos do visionOS 1, que é, né, a falta de você poder reorganizar os apps, não tem web apps, você, né, não consegue ter ali, né, faltam apps nativos da própria Apple, então esse tipo de coisa deve ser resolvido com o visionOS 2. Eu tenho uma coisa que eu tenho pensado, é o seguinte, né, eu até dou uma pincelada nisso no texto do Mac Magazine, reacender o interesse das pessoas pelo primeiro Apple Vision Pro resolve uma parte só do problema, porque eu acho que assim, para todos os efeitos, a maior parte dos Vision Pro que já foram vendidos nos Estados Unidos é o que ela vai vender nos Estados Unidos, né? Quem queria comprar um já comprou. Vai ter ali, né, o pessoal que vai ver o visionOS 2, vai se interessar, vai passar o tempo, as vendas da cauda longa vão acontecer, mas o grosso de vendas lá já aconteceu, né? Tá tudo com estoque, saiu matéria que fala esses dias que tem loja que passa tipo uma semana sem vender nenhum, já foi, né? Vai ter em outros países, vai reacender um pouquinho essa discussão. Então, mais cedo do que mais tarde vai chegar o momento da Apple apresentar não só o que é o visionOS 2 para o Vision Pro, mas a visão dela de visão computacional para além do Vision Pro. Para falar, gente, mó legal, né? Putz, não se interessaram? Tudo bem, não é só isso. A nossa visão para computação espacial, devo ter falado agora, é diferente, ela vai muito além, tem aqui ecossistema, integração, etc. Olha essas outras coisas todas que a gente vem pensando que vão chegar de um jeito mais acessível, menos absurdo, para todo mundo. Acho que ela vai ter que começar a pelo menos vazar as intenções dela para esse mercado mais cedo do que mais tarde, porque a história do Vision Pro, para essa primeira versão pelo menos, parece ter um teto aí, um limite do quanto vai mover a agulha do interesse, não interessa quantas versões ela atualize aí do sistema. Mas vamos ver. Primeira grande atualização, ela é sempre ali feita para pegar o que o pessoal chama de long hanging fruits, né, que são
os updates mais óbvios ali, né? Você citou alguns mesmo que fazem falta no dia a dia pro pessoal, mas tô bem curioso pra ver como é que vai ser a visão dela pós Vision Pro. Ela não pode falar, né, que vai lançar a próxima versão. O rumor é 2026, né? Fim de 2026. Então, com M2 ainda, meio... tá meio longe, né? Pode ser que ela lance um Vision não Pro antes disso, né? Não tem rumor sobre isso, mas já vai começar a pintar. É a minha expectativa, porque ela precisa começar a falar sobre o que é a visão dela além do produto que ela lançou, fez barulho e tá bonitinho, mas ordinário, né? Foi a conclusão aí da maior parte do pessoal. Exatamente. Tem essa questão também, né? O Vision Pro é um device que tá com o M2, que não que o M2 seja ruim, mas já tem 2 gerações pra frente, então até eu fiquei pensando agora nos recursos de IA. Estamos falando que alguns recursos vão precisar do A18, vão precisar do M4. E aí, como fica o Vision Pro, né? O device mais caro da Apple nessa história toda, não vai ter todos os recursos de IA. Estou curioso para ver o que vem de Vision OS 2, o que vem de novidades. É realmente a oportunidade que a Apple tem de levantar, né, um interesse, de reacender aí a discussão, aproveitar o hype em outros países, que ainda, até possivelmente na WWDC deve rolar um anúncio de que o Vision Pro vai chegar a mais países. Mas ao mesmo tempo, não acho que o que eles apresentarem vai ser suficiente para convencer de fato muita gente. Não faltava, né, reorganizar aplicativos no 1, agora no 2 dá, e é por isso que eu vou comprar. Acho que não é o tipo de recurso que falta. Talvez o que mais eu gostaria de ver ali nesse sentido é a Apple talvez trazendo mais APIs para desenvolvedores, para aumentar as possibilidades do que os desenvolvedores podem fazer com o Vision OS. Aí eu acho que chamaria mais a atenção de quem talvez não criou apps para a primeira versão agora se dedicar a criar apps para o Vision OS 2 e, claro, até anunciar parcerias com alguns desenvolvedores, convidar alguns desenvolvedores grandes a mostrarem seus apps para Vision OS ali durante o evento. Isso sim, acho que traria mais interesse do que, de fato, alguns recursos que eles poderiam lançar agora para o Vision OS 2. Né? Eu só consigo pensar que a vantagem da Apple estar brigada com a Epic Games é não ter a demonstração do Infinity Blade Vision OS Edition, que ia ser o mesmo esquema de folhinha caindo, e água, e reflexo, e a luz da clareira da floresta. Enfim, agora seguindo aqui, talvez essas duas coisas sejam o mesmo capítulo, porque pode ser o capítulo mais rápido da história do A Fonte. E o WatchOS e tvOS? O que a gente pode esperar dessas duas coisas? De WatchOS, a Bloomberg disse também nesse fim de semana que vai ser uma atualização até menos significativa do que a do ano passado. Porque no ano passado a gente teve o WatchOS 10, que foi ali um redesign de vários apps nativos do sistema, mudaram de lugar algumas coisas. Já nesse ano a coisa vai ser mais discreta. Então, segundo a Bloomberg, o que dá para esperar? Uma interface atualizada para Siri, porque provavelmente vai ter a mudança da Siri no iOS, né, com o IA. Não quer dizer que o WatchOS vai ganhar os recursos de IA, até porque daí depende, né, da questão do processamento. O Watch é um dispositivo mais fraquinho. Talvez uma coisa ou outra de processamento online até role. Mas, como talvez a Siri vai ganhar uma interface nova no iOS, a Apple provavelmente vai atualizar a interface para deixar tudo igual nos outros sistemas. E a Bloomberg menciona também upgrades para o Fitness App. Então, o app de fitness deve ganhar algumas novidades, mas como o WatchOS 10 já foi uma grande mudança, não dá para esperar tanto do WatchOS 11. Então, agora a gente vai para tvOS, que se o WatchOS tem 2 novidades conhecidas, no tvOS teremos 0. Dificilmente vai ter algo muito grande. Nos últimos anos, se a gente voltar nas últimas WWDC, é até o tvOS fica esquecido ali, né? Eles nem mencionam, ou mencionam ali numa seção, né, casa, né? Que daí eles fazem um aglomerado de novidades para HomePod, Apple TV, HomeKit, e aí acaba aparecendo uma novidade ou outra para o tvOS nesse meio, mas novidades específicas para tvOS eu não sei nem o que esperar. Talvez, né, interface nova para Siri para seguir as outras. Deve ser essa novidade, porque eu não consigo nem imaginar outra coisa que venha para tvOS esse ano, que de rumor mesmo não teve nada. E também, assim, a gente brinca aqui, tá brincando com isso, mas é uma plataforma, não sei se madura é a palavra, mas o que mais a gente quer, né? Porque a brincadeira sempre foi que o tvOS era um Netflix player muito caro.
Hoje ele é um player muito caro, não de Netflix, ele é o player de tudo. Eu até falei semana passada, você pega os top 200 apps mais baixados, quase tudo é streaming, tem um outro jogo ali, geralmente infantil, para a criançada usar na TV. Né? O foco da Apple é uma escolha, não ser a plataforma de jogos, né? Mesmo porque o jeito oficial de jogar é com o Siri Remote, né? Jogar o jogo de carrinho de drift, etc. Então não é interesse dela fazer ele virar essa potência de jogos como ele poderia ter virado, mas é uma decisão de mercado. Então, assim, a gente brinca, mas o que mais a gente quer? A gente quer que um player que funcione, que tenha suporte às funções mais modernas, mas depende de hardware, né, de decodificação de vídeo, decodificação de áudio, e ainda assim já tá bacana, e ainda assim depende da TV também dar suporte a isso, até certo ponto. Então, tudo que eu quero do tvOS é que ele siga funcionando. Então é meio por aí, né? Eu não sei exatamente o que esperar. E do WatchOS tem um ponto que é importante. Eu, como um dono de um Apple Watch Série 4, que eu alterno entre, que meu nome prestou aqui um relógio mais moderno dele, talvez o Série 4 não seja compatível com o WatchOS 11, o que é um ponto importante para uma parcela aí de pessoas. Mas é isso, né? A nova função do WatchOS 11 vai ser que não vai servir para uma parte dos relógios. Talvez. Vamos esperar a Apple confirmar. Mas é mais ou menos por aí. Tem muito o que melhorar no WatchOS, no WatchOS, na verdade, né? Eu vou deixar aqui na descrição a matéria do Adorno, abraço Adorno, que traz não só o que pode pintar, mas o que ele sente falta também, eu concordo, a parte de argolas ali do Apple Watch, né, especialmente de dar um descanso para quem já faz o negócio todo dia ali, rala, dia seguinte, dia de descanso. Não, ele até fala, se você cruzar o canal da Mancha, sei lá, dia seguinte ele fala assim, e aí, vamos fazer de novo? Fala, cara, não! Calma, né? Então tem uns pontos ali de melhora, vai ter link na descrição. Mas eu acho que é mais ou menos por aí. Agora, sobre macOS, migrando aqui para macOS, tirando funções também que eu acho que de IA, que a gente pode colocar como soluções de ecossistema, né? Acho que IA no Mac pode até ser mais útil no trabalho, dia a dia mesmo, do que de iPhone, na parte de responder e-mail. A Microsoft lançou, né? Vai ter no Windows Copilot, responde, tem a sugestão da resposta do e-mail já com o anexo certo, se for uma coisa que o contexto peça anexo. Muito legal, né? Não espero isso no macOS daqui a uma semana. Ainda assim, o que a gente pode esperar ser anunciado no macOS daqui a uma semana? Para macOS, eu acredito que a gente vai ter as novidades que vão chegar pelo menos, né, as novidades de IA, algumas delas devem pintar no macOS também, questão de resumir texto, sugestão de texto, a análise de algumas coisas. O principal vai ficar pro iOS, a gente sabe que todo ano tem sido assim, né, mas a Apple pega ali alguns dos recursos e respinga isso pelos sistemas. Então, até segundo uma reportagem recente, a Apple estaria trabalhando em um aplicativo ajustes redesenhado. E parece que esse redesenho vai rolar tanto para iOS quanto para macOS. Que a Apple já redesenhou os ajustes do sistema do macOS e a galera não gostou, mas eu odiei esse redesign, eu achei muito ruinzinho esse aplicativo de ajustes do macOS, eu gostava mais do antigo. E parece que eles vão redesenhar tudo de novo e agora para unificar, para ficar a mesma coisa entre iOS, iPadOS e macOS. Que antes, o ajustes do macOS ele era muito diferente dos ajustes do iOS. Para quem já era usuário de Mac, era uma coisa que funcionava muito bem. Mas a galera nova acho que se confundiu um pouco, porque muita gente começa com o iPhone, depois vai pro iPad Mac, aí chega no Mac e tem aquele preferências do sistema todo diferentão. E agora parece que a Apple vai redesenhar tudo para deixar a coisa mais universal, mais parecida entre todos os sistemas. Também tem um rumor de que a central de controle do iOS vai ser redesenhada, acho que faz desde o iOS 11 que eles não mexem na central de controle, que teve uma época que todo ano a central de controle era diferente, né? No iOS 7 mudou, aí no 9 mudou, aí no 10 mudou de novo, aí no 11 mudou de novo, daí ficou a mesma. Parece que vai ter um redesenho dessa central de controle. Provavelmente parece que esse redesenho também vai chegar nas outras plataformas, então o macOS deve ganhar também aí a central de controles redesenhada, mas novamente, não tem nenhum rumor de algo exclusivo para macOS que vai ser só para o sistema. E, né, baseado aí nos últimos anos, o que a Apple tem feito foi realmente pegar aí as principais novidades do iOS e respingar elas pelos outros sistemas. A gente tem um rumor de que o iPadOS, daí já até acaba emendando uma coisa na outra, de que o iPadOS 18 vai ganhar alguns aplicativos novos, calculadora é um deles, até hoje não tem calculadora no iPad,
E aí, possivelmente, né, precisou do poder do M4 para ter a calculadora. E aí, possivelmente, É que ele tem a GPU pra fazer bastante conta, então. então a coisa é mais garantida, né? Mas possivelmente esse app de calculadora também vai chegar aí pro macOS 15, né? A próxima versão do sistema do Mac. É, Mas e você, Marcos? O que que você espera de macOS? O que você gostaria de ver para macOS? olha, eu já sou um cara bastante satisfeito com o macOS. A própria mudança do. Que virou. Não, ajustes do sistema, não preferências do sistema. Eu acompanhei atentamente todo o caos e a rejeição que isso trouxe. Eu gostava mais da versão antiga, que. Pra quem não conhece, pensa nos ícones na tela home do iPhone ou do iPad. Você tinha isso, só que com categorias de ajustes do sistema. Então tinha lá display, som, Bluetooth, com iconografia bonitinha, e a Apple trocou disso para o que a gente está acostumado a ver de interface no iPad, especialmente, né? A coluna da esquerda ali com as categorias e itens, e você clica na categoria no item, e na direita abre ali a janela com os ajustes mesmo para você mexer. Eu lembro que tinha muito problema de interface, do tipo, tinha um botão de reticência, se apertava e aparecia um drop-down com um mais. E você não sabia nem o que significava reticência, nem o que significava mais, nem o que aconteceria se você clicasse ali. Então, tinha muito problema de navegação mesmo, de arquitetura de informação, experiência do usuário, mas a parte de solução dos ajustes, eu não vi esse caos todo. Eu sou bem satisfeito ali com o macOS, mas enquanto você falava, você me lembrou do pesadelo que foi a central de controle do iOS 7, que eu vou deixar na nota do episódio aqui o link. Assim, chamar de wireframe é ofender os wireframes, porque é absurdo que isso tenha sido shipped para todo mundo, porque, meu Deus do céu, né? Então não é à toa que a central de controle foi muito mexida depois ali daquele caos que foi o iOS 7. Mas voltando aqui ao macOS, não sei, o que eu mais espero é os lances todos de IA, que a gente comentou no último ADT, né? Já tá até meio resolvido. Eu usando hoje em dia o Perplexity e o ChatGPT, eu já faço tudo o que eu preciso, disse ele. Tipo, né, ninguém precisa de mais de 64K de RAM. O Bill Gates lá, é a lenda que ele falou isso há muito tempo, né? Então, eu não sei do que não inventou ainda, do que eu preciso, mas hoje eu tô bem satisfeito com isso tudo. Então eu tô curioso para ver como é que a Apple vai incorporar isso no sistema, porque a gente já falou isso agora há pouquinho, né? Você trazer essas coisas de forma nativa no sistema, você elimina um atrito e potencializa a utilidade, né? Mas eu tô mais curioso para ver como é que a Apple vai contar essa história, integrar isso no sistema, do que para ter acesso aos recursos. Recursos eu já tenho acesso, tô bem satisfeito com o ChatGPT, junto com o Perplexity e as IAs, né? Junto ali o Whisper, que para fazer transcrição, o Dali, que tá no ChatGPT no fim das contas, dando pago lá para fazer imagem. E o Perplexity, pra quem não conhece, é tipo o Google com IA, só que não fala pra você comer pedra. Ele dá resultados um pouco mais certeiros ali e menos perigosos. Então, de macOS, o que vier é meio lucro, assim. Vamos ver o que eles inventaram. Tipo o tvOS, vamos ver o que eles inventaram pra trazer. Espero que seja bom e que não quebre o que funciona. Porque de resto, eu já tô meio feliz, assim. Vamos ver o que vai rolar. Então, e você falou do iPadOS de calculadora. Você, assim, tirando rumores, você que até usa mais o iPad no dia a dia, o que você gostaria de ver que pode não ter virado rumor nas últimas semanas aí? Ai, o iPadOS é aquela coisa que eu gostaria de ver um sistema novo, feito do zero, porque todo ano a gente espera muita coisa pro iPad, aquela história de, agora vai desbloquear o potencial do iPad, né? E a novidade vai ser a calculadora. Então, eu nem tento mais ter expectativas de iPadOS, porque a Apple sempre quebra as expectativas num sentido ruim. E para esse ano, os rumores, né? A gente ouviu falar de calculadora, dos recursos de IA que vão vir aí também, né, pro iPhone. Mas não ouvi nada específico para iPad, mas o que eu gostaria era realmente de mudanças no Stage Manager, melhorias no sistema de multitarefas. Acho que o iPad precisa muito de um aplicativo Files, né, ou arquivos, de um gerenciador de arquivos melhor, porque o gerenciador de arquivos do iOS é muito basiquinho, é muito ruinzinho para um iPad, e isso eu acho que seria muito legal de ter, mas isso é especulação, é imaginação da minha cabeça, é uma coisa que eu gostaria de ter, não tem rumores sobre isso. Então, acho que seria muito legal ver melhorias no gerenciamento de arquivos e no sistema de janelas, do que a Apple chama de Stage Manager hoje, mas de rumor mesmo a gente tem calculadora, e talvez essa seja a grande novidade do iPadOS 18.
E sobre o iOS, mas descontando tudo de IA que a gente falou, tem pintado também outros rumores de coisinhas não minimizando, mas de outras coisas interessantes, bacanas de usabilidade, né? Você falou sobre a central de controle redesenhada, mas o que mais que o pessoal pode esperar para quem não se liga em IA ou tem um iPhone mais velhinho que vai ser compatível com o sistema, mas talvez não tenha a Siri GPT aí para fazer mais do que ligar um alarme? O iOS 18, segundo os rumores, vai ser uma atualização bem significativa. A gente tem escutado que a Apple vai redesenhar alguns dos aplicativos do sistema. Então, por exemplo, já circula aí que o Mail vai ganhar uma grande atualização. O Mail, ele é interessante, porque a gente até... A primeira, exato. Já até brincamos com isso numa fonte, porque se você pegar lá a keynote do primeiro iPhone, ele é exatamente a mesma coisa até hoje. Só, né, seguiu ali a identidade visual dos sistemas mais novos, mas essencialmente é o mesmo aplicativo até hoje. Eu acho que é um app meio limitado. Funciona, mas é meio limitado. Então, gostaria de ver uma cara nova para o Mail, novos recursos, deixar o Mail mais moderno, acho muito importante. Principalmente ali para quem, né, usa no iPad, que tem uma tela maior, dá para aproveitar mais. Então, espero que tenham novidades quanto a isso. Mas tem outros aplicativos que parece que a Apple quer mexer também. A Bloomberg falou que o Photos deve ganhar um redesenho. Então estou curioso, né? Porque o Photos também é um app que ele ganhou algumas seções novas, mas a parte ali de você visualizar as fotos é meio que a mesma coisa desde sempre. Então fico curioso para ver o que a Apple vai inventar de novo na interface do Photos. E a gente já comentou também, né? O aplicativo Ajustes deve ser redesenhado. O Ajustes do iOS acho que nunca foi mexido, né? Tirando ali a mudança visual, estética de iOS 6 para 7, o Ajustes é a mesma coisa. Você pegar o iPhone 1 lá, o iPhone 2G e abrir o Ajustes, é a mesma coisa, a mesma listinha, Wi-Fi, Bluetooth, geral. Então parece que agora a Apple vai fazer uma mudança mais significativa. Então dá pra, né, além de recursos de IA, dá pra esperar mudanças na interface, que não vai ser uma mudança a lá iOS 7 que vai mudar a cara do sistema em si, mas alguns apps vão ganhar aí um visual diferente, uma repaginada, uma cara mais moderna. Tem aí também rumores de que o iMessage vai ter efeitos novos, parece que vão ter efeitos individuais nas palavras, possivelmente formatação de texto, que é algo que o RCS suporta, ter uma palavra em negrito, em itálico. Então a Apple já falou que o iOS 18 vai ter suporte ao RCS, logo faz sentido que o iMessage também tenha suporte a esse tipo de formatação de texto. E o que a gente já veio falando há algum tempo, que os analistas Gurman e outros comentaram, é que o iOS 18 vai ter uma atualização bem grande na tela de início, né? Você poder reorganizar os ícones do jeito que você quiser, customizar os ícones, que vai ser algo que hoje os apps de terceiros eles podem oferecer ícones alternativos, mas depende do desenvolvedor criar e oferecer aquele ícone. Agora parece que o usuário vai ter algumas opções ali de customizar a aparência dos ícones, mudar o fundo dos ícones, colocar onde você quiser. Então, o iOS 18 parece, segundo os rumores, que somando tudo isso, vai ser uma atualização bem grande que vai chamar bastante atenção, né? Porque a gente está falando de apps com cara nova, central de controle redesenhada, Siri com cara nova, recursos de IA, home screen nova. Então, considerando aí tudo que os rumores estão falando, se tudo isso for concretizado, vai ser uma atualização bem grande. Eu tô empolgado para ver esse lance da customização das cores dos aplicativos, dos ícones, né? A gente fez a comparação com o Material You do Android, que já faz uma coisa muito parecida. Existe aí uma conversa, né? Que marca que vai querer abrir mão do controle sobre a própria propriedade, próprio conceito gráfico para customizar com a tela do usuário? Já tem no Android e funciona e ninguém morreu porque o Airbnb fica azul em vez de rosa. E o pessoal tem que dar suporte a isso, não é uma coisa obrigatória nativa do sistema, mas os apps que não derem acesso a isso, se eles forem a minoria, vai parecer feio, fora do lugar, né? Não vai ornar bem com o resto da tela toda customizada com a cor específica do wallpaper. Não sei se eu vou usar, mas gosto da ideia, né? E muito app já oferece isso, né? Você pega o app lá, você vai nos ajustes, tem lá, você quer o ícone assim, 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 assim ou assim, com diferentes opções de cores, de estilos, né? Tem app que se dedica a deixar isso divertido e customizável, então o sistema dá suporte a isso. Acho bacana, uma flexibilidade que a gente não está acostumado a ver no iOS, que do lado do Android deixa a experiência mais agradável, mais bonita, mais customizável. Tô bem curioso para saber sobre isso. E eu menti, tá? Vai ter uma coisa de IA que eu quero falar,
que eu acho que a gente não repercutiu aqui, né? Que é sobre emojis criados na hora com a ajuda de IA. O que é isso? Saiu esse rumor de que você vai conseguir criar emojis com IA. E o Android, o aplicativo de mensagem do Android, ele tem algo. Agora eu não sei se é do Android ou da Samsung, né? Se é algo da One UI. Mas tem algo parecido, mas aí não usa IA. Você consegue combinar emojis. Então, ele te dá lá um seletor de emojis, aí você clica lá na carinha feliz, na carinha mostrando a língua. E ele meio que faz uma mescla ali dos dois. Mas claro que são combinações pré-determinadas, e aí você vai montando ali o seu emoji de acordo com o que eles deixam você escolher. Pelo que eu entendi, né, esse uso de IA, eu imagino que talvez ali no iMessage você tenha a possibilidade de digitar alguma coisa e com base naquilo o iOS vai gerar um iconezinho novo, um sticker talvez, né? Porque o emoji tem a questão é um padrão Unicode e tal, então fica mais difícil. Mas provavelmente vai gerar um sticker ali com a carinha de emoji combinando ou criando carinhas diferentes que não existem justamente no padrão Unicode. Então, né, você vai digitar ali alguma coisa e ele vai gerar esse adesivo em cima do que você digitou. Acho que é isso. Mas essas coisas de emoji, a Apple sempre tenta inventar, no começo até chama a atenção, mas depois me parece que ninguém liga, né? Porque eu lembro dos Animoji, né, na época. Chamou a atenção, todo mundo falava de Animoji. Eu, pelo menos, nunca vi ninguém me mandando Animoji. Eu também nunca mando Animoji pra ninguém. E aí depois veio o Mimoji. Os Mimoji até que eu acho que deu mais certo do que os Mimoji, os Animojis, né? Que o Mimoji é o bonequinho que você faz, sua representação ali, aí tem os adesivinhos. Acho que as pessoas até usam um pouco mais, mas também não é exatamente aquela coisa super popular. E vamos ver se agora, né, com emojis de IA, né? Emojis gerados a partir do que talvez o usuário esteja digitando, se isso emplaca. Mas emoji sempre chama atenção, mas no fim das contas acho que as pessoas, né, é bonitinho, legal, e ninguém liga mais. Porém, vamos ver aí o que a Apple tem reservado para esses emojis de IA, que eu também fiquei bem curioso para ver como que isso vai ser apresentado. Isso pode ficar divertido, na verdade. O Parker Ortolani postou no Threads que a expectativa dele é que seja uma coisa nativa, que é tipo o aplicativo Newgy. Eu vou deixar aqui na descrição, que o fluxo, ele cria para emojis o que no Instagram, no WhatsApp está chegando agora, de criar stickers com IA. Você fala assim, cria para mim o emoji, tem no exemplo aqui, de uma girafa usando um sobretudo. E ele cria o que seria uma figurinha com a estética que a Apple costuma usar nos emojis dela, porque emoji é um padrão que cada empresa coloca a parte gráfica como quiser. E fica com carinha de emoji ali para você usar no teclado customizado e mandar como se fosse um sticker. Se isso for uma coisa nativa, pode ficar muito divertido. Isso eu imagino as pessoas usando mesmo, porque é mais do dia a dia nativo e natural da comunicação moderna hoje em dia isso, do que mandar um Mimoji ou um Animoji de unicórnio fazendo careta com a língua, não sei. Isso parece mais do dia a dia de comunicação. Isso pode ficar bem bacana se implementado direito. É aquilo de você trazer a IA para o uso normal, cotidiano, ao invés de você tentar mudar o hábito da pessoa para usar um recurso novo. Isso não acontece, né? Tá aí as slowfs que não me deixam mentir. Então não dá para inventar muito fora do conceito de como as pessoas já se comunicam. Dito isso, pode ficar muito, muito interessante. Fico curioso para ver o que vai rolar. Então eu acho que esse é o apanhadão do que deve e pode chegar aí na WWDC. Faltou alguma coisa, você acha? Acho que é isso mesmo, até porque esse ano, ao contrário dos outros, tudo indica que não vai ter hardware novo no evento. Ano passado teve MacBook Air, teve o Vision Pro, esse ano não teremos novos Macs. E até o Gurman falou, alguém perguntou, né, e a Apple TV? Ele falou, a Apple TV não vai ter na WWDC e também não vai ter tão cedo. Segundo ele, não vai ter Apple TV nova em 2024, provavelmente. Então, as grandes novidades vão ser os softwares e que a gente basicamente já cobriu todos os principais rumores aí do que esperar na semana que vem. Beleza, os links disso tudo, que vai dar mau trabalho, mas eu fico feliz fazendo isso, estarão na descrição aqui do episódio. Vocês podem ver ou no seu aplicativo de podcasts, ou então acessar gigahertz.fm/afonte/102. Quero agradecer a ExpressVPN e a Vera Assinatura de Cafés Especiais pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que deixam os reviews, as avaliações, recomendam e ajudam o A Fonte a chegar cada vez mais longe, e a você, Felipe, por semana após semana, ajudar a gente a entender o que está rolando lá em Cupertino.
Valeu, Marcos, e obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais pra gente bater um papo, é só me procurar no @felipe.exposito, lá no Instagram e nos threads. Que, por sinal, tá com vídeos bem bacanas, com reviews e recomendações de lugares diversos, variados, em Londrina, por aqui também, tá bem bacana, parabéns. Valeu, acompanha lá que vai ter mais conteúdo em breve, mais conteúdo em São Paulo, inclusive. Boa! Para falar comigo, MVC Mendes lá no Threads no Instagram também. Apresento aqui na Gigahertz a área de trabalho, a área de transferência. Apresento para a Lura o Hipsters Fora de Controle. E escrevo todo sábado para o Mac Magazine no último fim de semana sobre essa nova chance aí que o Vision OS tem de despertar o interesse do pessoal. Link na descrição. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. E a gente volta na terça. Não na segunda que vem, mas com muita novidade. Um abraço e até a próxima.